Amém. Ok, oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Senhor, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Salvador, para que entreguemos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e abençoa-nos. Abençoa-nos, Senhor, ricamente, abençoa-nos, Senhor, abundantemente, abençoa-nos, Senhor, poderosamente, abençoa-nos, Senhor, de uma maneira extraordinária e espantosa. Que todos que aqui entraram possam sair daqui levando uma bênção sobrenatural em suas vidas. Nós clamamos a Deus, nós te pedimos, Senhor, e nós desde já te agradecemos. E dizemos que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Versículo 1 e versículo 16. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 16, Jesus ainda dizendo aos mesmos discípulos: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Apenas esses 2 versículos, que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Meus irmãos, eu valorizo muito o chamamento. Uma pessoa ser chamada, mais do que ser chamado, eu ainda valorizo mais o ser escolhido, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. No entanto, ainda há algo mais importante do que ser chamado, é ser enviado. Enviado é aquele que no meio dos escolhidos é ainda separado e comissionado, é levado a uma missão. E Deus jamais nos leva a uma missão sem nos capacitar para poder completar esta missão, não importando quantas dificuldades possam existir no caminho. Jesus mesmo nos disse algo de tão especial. Ele disse que a porta era estreita, que o caminho era apertado. E se você segue o texto bíblico, disse, são poucos que acertam com ela. Eu gosto dessa especificação bíblica, com ela. Porque o que você tem que se acertar é com a porta. Que quem acerta a porta não erra o caminho. Amém? Se você entra pela porta, e Jesus diz: entrai pela porta estreita. Se você entra por essa porta, não há como errar mais o caminho. Graças a Deus. Isso não quer dizer que não caiamos pelo caminho. Isso não quer dizer que não até nos arrastemos pelo caminho, mas
há uma promessa de chegarmos lá, de alcançarmos o alvo. E Jesus, que chama os seus discípulos, que os envia, e de discípulos se tornam apóstolos. Hoje que tantas pessoas falam disso de apostolado, eu acho que vocês estão indo por um caminho muito certo do MDA, porque o MDA, não apenas porque estou apoiando o pastor, mas o MDA, ele tem a ênfase no discipulado. E, meus irmãos, não existe apóstolo que antes não foi discípulo. Posso ouvir um amém? É isso? Não há apostolado sem discipulado. E a grande ênfase de Jesus não é ide e fazei apóstolos, mas é ide e fazei discípulos. A ênfase da nossa vida tem que estar em sermos, em termos, em multiplicarmos discípulos. E para isto, chegaremos a ser apóstolos, chegaremos a ser enviados. Se não apóstolos por ministério, apostólicos como uma igreja, uma equipe apostólica, sendo enviada para transformar uma sociedade, sendo enviada para transformar famílias, sendo enviada para transformar uma cidade, sendo enviada para transformar uma nação. Saiba que Deus pode transformar a nossa nação a partir dessa igreja, a partir deste povo. Isso é um processo de resgate, de restauração, de salvação, e que o Senhor tem como fazer. Veja bem, quando Jesus disse ide e fazei discípulos de todas as nações, quando você lê isto na forma grega, você pode ler de duas formas: ide e fazei discípulos em todas as nações e a todas as nações. Ou seja, nós podemos discipular até uma nação inteira, mudar uma nação. Meus irmãos, eu estou orando e tenho orado em todos os cultos em nossa igreja, e eu creio que Deus atende as nossas orações, por mais impossível que pareça ser. Sabe o que eu estou pedindo? Que a corrupção da nossa nação desapareça. E eu vou dizer, por mais impossível que isto pareça, eu creio que Deus vai fazer. Se você me perguntar como Ele fará, se um dia Deus vai reunir todos no mesmo lugar e abrir a terra e engoli-los, eu não sei. Eu não sei como Deus fará, mas eu sei que Deus fará, e que a nossa nação brasileira, desculpe-me ser tão nacionalista nessa hora, vai mudar. Nós seremos uma nação abundante, produtiva e íntegra, santa, não corrupta, que o Evangelho vai prevalecer. Porém, o caminho não é fácil. Deus nos chama, e você tem que entender que quando Deus nos chama, é diferente dos homens nos chamarem. Deus nos nomeia, como os homens também nos nomeiam. Deus te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que Deus nos chama pelos nossos nomes. É um chamamento pessoal. Ele, encontrando-se com Moisés, disse: Moisés, Moisés. Encontrando-se com Jacó, disse: qual é teu nome? Jacó então respondeu: sou Jacó. Não, és Israel.
Quando Deus nos chama, Ele não apenas nos dá um nome. Quando Deus nos chama, Ele chama a existência do que Ele nos chama. Porque a palavra de Deus é criadora. Quando Deus te chama, Ele chama algo a mais. Deus chamou Abraão. Antes seu nome era Abrão. E Deus mudou o seu nome e o chamou. E daquele dia em diante, ele só era chamado pelo nome pelo qual Deus o chamou, Abraão. E como Deus mudou o nome de Abraão? Introduzindo uma das letras do nome impronunciável de Deus no nome Abraão. E isso transformou Abraão de um homem virtuoso em um patriarca de nações. Amém? Se uma letra pode transformar assim uma pessoa, o que não fará o nome inteiro? E a Bíblia diz que o Senhor nos deu o seu nome. Você tem ideia do nível de transformação que se espera acontecer nas nossas vidas, que se espera acontecer no nosso viver? Deus tem coisas extraordinárias esperando por vocês. Sabe, há muito tempo o Senhor colocou uma certeza no meu coração. Existem coisas, recursos, poderes, unções guardadas em glória, esperando apenas uma pessoa que se entregue plenamente nas mãos de Deus. Os recursos de Deus são ilimitados. E tudo isso está como que latente, está desejoso. É estranho porque a Bíblia nos diz, e agora recente, no meio dos louvores, foi dito: a bênção de Deus chegará a você. A Bíblia diz não apenas que a bênção de Deus chegará a você, diz que a bênção de Deus te perseguirá. E diz: te perseguirá e te alcançará. E se existe coisa que eu acho um pouco estranha, é que alguém fuja da bênção. Mas, meus irmãos, tem bênção que não parece bênção. Tem bênção, como Jesus aqui diz: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Esse não é o tipo da bênção que eu gostaria de receber na minha vida. Os discípulos ouvem: eu darei poder a vocês, vocês expulsarão demônios, vocês curarão toda sorte de enfermidade, e eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Olha, eu vou dizer uma coisa: a primeira frase me animou ao extremo: você tem poder. Aleluia. A segunda frase, falei: Senhor, tu me amas? Porque uma palavra dessa: eu te envio como ovelha para o meio de lobos, essa é uma palavra que desanima qualquer um. E veja, aqui estava a situação de se tornarem apóstolos. Como discípulos não era tamanha perseguição, mas como apóstolos, porque apóstolo significa o que é enviado. E como ele é enviado? Como ovelha para o meio de lobos. Sabe, a maior parte dos modernos apóstolos, se conscientizassem dessa verdade, desistiriam de ser apóstolos. Porque isso não é algo muito atraente, nem a mim, nem a você, nem a ninguém, a não ser que seja enfermo e goste de sofrer. Porque o que podem fazer ovelhas no meio de lobos? A primeira coisa que uma ovelha no meio de lobos pode fazer é temer e tremer. A segunda coisa que uma ovelha no meio de lobos pode fazer é fugir, tentar escapar.
A terceira coisa que uma ovelha do meio de lobos pode fazer e pode lhe acontecer é ser ferida em sua própria fuga ou por seus próprios perseguidores. A quarta coisa que ela pode fazer é morrer. E desde que existe o Evangelho, a igreja tem tremido, a igreja tem tentado escapar, a igreja tem se ferido e a igreja tem morrido. É a história dos mártires. Mas, meus irmãos, a Bíblia não disse só isso. Você deve ler a palavra do Senhor num contexto inteiro. Vocês são a igreja Bom Pastor. E bom pastor é uma expressão maravilhosa em grego. Bom é a palavra kalos. Kalos significa bom, significa bondoso e significa bonito. Ele é meu bom pastor, ele é meu bondoso pastor e ele é meu bonito pastor. É o que minha esposa sempre fala todos os dias. Ele é bom, ele é bondoso, ele é bonito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, quando vierem nos últimos dias, irão buscar uma marca, a marca do Cordeiro em nós. E nós, obviamente, pensamos no sangue do Cordeiro, obviamente pensamos no penhor e promessa que é o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que naquele dia será lançada a rede e se trará toda sorte de peixes, e diz peixes bons e peixes ruins. A palavra de novo, kalos, que significa acima de tudo bonitos. E isso me preocupa muito, porque os feios não entrarão no reino dos céus, segundo esse texto. E eu fico às vezes, Senhor, o que é bonito e o que é feio? Bonito é Brad Pitt, será? Senão nós estamos perdidos. Mas beleza é uma questão de referencial. E ser belo para as Sagradas Escrituras é o quão parecido eu sou com Deus, porque Ele nos fará a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isto quer dizer que eu e você, o que se procurará em nós é o kalos de Jesus. É o bom, mas não apenas bom, é o absolutamente, totalmente bom. E os olhos de Deus procuram isso, porque quando Deus executava a criação, diz, viu Deus o que fizera, e eis que era bom. É o que Deus quer enxergar. Isso não é um bom relativamente bom, é um bom absolutamente bom, que não há lugar a não ser para o que é bom. E isto será obra de Deus em nós, porque somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, à imagem e semelhança de Cristo Jesus. De modo que eu quero dizer uma coisa para você: não apenas Deus é o bom pastor, e glória a Deus por isso, mas você é bom, você é bondoso e você é bonito. A beleza e a formosura de Deus está em você, pelo poder do Senhor. Mas no famoso salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diz que Ele me conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas.
e diz: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que vale mais de sombra e que vale mais de morte que este que Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele diz: não temerei. Então, meus irmãos, não temamos, mas deixe-me dar a boa notícia. Diz que Ele me conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. O final do vale da sombra e da morte não é nem morte, nem sombra, é pastos verdejantes e águas tranquilas. Você passa, este não é o seu destino, esta é a sua passagem. É diferente, porque para onde Ele me conduz é para pastos verdejantes e para águas tranquilas, para lugar de repouso, é para lá. Podemos passar, temos que passar muitas vezes. Eu digo que às vezes a bênção de Deus se torna um pouco estranha para nós, porque Deus, quando prometeu abençoar a José, a vida de José começou um caminho muito estranho, porque ela foi de mal a pior. As coisas na vida de José foram piorando, a um ponto que, se eu fosse José, diria a Deus: Deus, não me abençoe mais, que eu não aguento. Porque imagine tudo que José sofreu, mas tudo aquilo, saiba que tinha um propósito. José nunca chegaria, mas nunca chegaria ao palácio de Faraó se ele não tivesse chegado à prisão no Egito. Porque o lugar de onde Deus o levantaria para o palácio era a prisão. E portanto, meus irmãos, se coisas como essa acontecem na nossa vida, deixe-me dizer uma coisa a você: saiba que no final tudo cooperará para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam o Senhor. A verdade é que o Senhor nos envia como ovelhas para o meio de lobos. Mas Ele não disse que nos enviava sozinho. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E Ele está conosco. E o bom pastor está conosco. E o bom pastor que dá a sua vida pela ovelha. E nós devemos realmente ter esta convicção: Ele está comigo. Há alguns anos eu tive um problema, e permita-me dar um pequeno testemunho, que eu tive uma gigantesca trombose na minha perna direita, quase que alcançou a entrada do meu pulmão, subiu acima da minha virilha, uma trombose em toda a perna. Se fosse normal, era eu ter ficado paralítico, ou paralisado, ou morrer de embolia, alguma coisa assim. No entanto, nada aconteceu. Fui tratado, e Deus foi tão misericordioso, porque como eu pratico muito esporte, eu pensei que tivesse tido apenas uma luxação na perna.
E eu pregando no Brasil, com trombose, viajei de avião. O que é a coisa mais mortal para quem tem uma trombose, porque o trombo se solta na subida ou na descida. Eu subi e desci, e novamente subi e desci, e nada aconteceu. Só Deus. Só Deus. Porque isso é para matar. Isso é para matar. Fui, fiquei um tempo no hospital e tudo. Aproveitei para ler vários livros. E as pessoas chegavam, e eu estava na UTI, e chegavam: por que você está na UTI? Não, apenas uma trombose em alta escala mortal. E eles dizem: mas você não parece que tem nada. Eu falei: não, mas lá dentro tem. Depois de tudo isso me deram alta e fui para casa, e quando estava em casa, se apresentou a mim o anjo da morte. Eu não sei se você já teve um encontro com anjos. Eu tive alguns encontros, mas com o anjo da morte ninguém quer se encontrar. Ele não é nada agradável. Eu olhei para ele, e ele me encarou, e eu falei: Senhor, isso é incoerente. Eu não posso morrer. Primeiro, eu estou dentro do teu propósito. Se eu estou andando pelo vale da sombra da morte, tudo bem. Então, morte, muito prazer. Mas eu não vou ficar por aqui muito tempo, porque o meu caminho é caminho de vida. E quem está sobre mim é Jesus, e Jesus é a vida. Mas eu olhei para ele e disse a ele uma coisa: olha, está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra, e tudo o que faças seja bem sucedido. E meus irmãos, tem umas atitudes de fé que são praticamente insanas. Eu disse a ele: eu te desafio a encontrar um homem em toda a terra, eu não sei onde que estava com a cabeça quando eu disse isso, que tem honrado mais o pai e a mãe do que eu. Minha esposa é testemunha, e minha família é testemunha. Eu, desde a mais tenra idade, honro meu pai, minha mãe, meus avós, minhas tias. Eu honro, e eu tenho uma coisa: eu tenho prazer em honrar. Sabe o que esse anjo da morte fez? Ele abaixou a cabeça, ele deu meia volta e ele foi embora. Deixe-me dizer uma coisa: você tem que ter convicção do que Deus quer para a tua vida, porque nem a morte pode prevalecer contra um ungido de Deus. E como eu falo ungido de Deus, não estou falando de um pastor, estou falando de um eleito, de um salvo. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem um propósito de Deus na tua vida, e ainda que seja o vale da sombra e da morte, deixe-me dizer algo a você: este não é o teu lugar. É verdade que se Cristo não voltar, todos nós um dia iremos. É a última inimiga a ser vencida. Mas eu vou dizer uma coisa: eu não morrerei a morte me vencendo, eu morrerei vencendo a morte. É diferente, porque diz que é o último inimigo a ser vencido. E sabe o que significa último inimigo a ser vencido? Significa que antes da tua morte, todos os outros teus inimigos você já terá vencido. Todos são absolutamente todos. Antes de eu morrer, eu terei vencido todas as minhas lutas,
todas as minhas adversidades, todos os meus inimigos. Eu volto a perguntar: o que podem fazer ovelhas no meio de lobos? Muito pouco. Mas a Bíblia não diz apenas que você é uma ovelha. A Bíblia diz que Deus nos fará como leões. Meus irmãos, Jesus foi levado à cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Jesus morreu, Ele não morreu como uma ovelha. A Bíblia diz que Jesus bradou e bradou em alta voz, bradou tão alto que os mortos ouviram, bradou tão alto que os túmulos se abriram, bradou tão alto que mortos ressuscitaram e ficaram dentro do túmulo esperando o primogênito de todos os mortos ressuscitar até o terceiro dia. Isto é quebrado. Quando Jesus disse: está consumado, a terra diz: tremeu. Aleluia. Jesus pode ter ido à cruz como cordeiro, mas na cruz ele morreu rugindo como leão. Foi brado, foi rugido. E meus irmãos, você não tem só balido, você tem rugido. Nós convivemos como cordeiros. Para o meu irmão, eu sou um cordeiro. Mas para o meu desafio, eu sou um leão. Você não tem que lutar como um cordeiro. Você tem que lutar como um leão. E se nós somos um exército de cordeiros, deixe-me dizer uma coisa: o nosso general é um leão. E é melhor ser um exército de cordeiros comandados por um leão do que um exército de leões comandados por um cordeiro. A Bíblia diz, e diz algo interessantíssimo, diz em Apocalipse que João chorava porque ninguém foi alcançado digno de abrir o livro. Meus irmãos, para mim o maior privilégio que existe nesta vida é pregar a palavra. O púlpito é um lugar, ao meu ver, que me é emprestado, em primeiro lugar, me é emprestado pelo anjo da igreja, pelo líder desta casa, pela própria igreja, pelos pastores, porque esse púlpito pertence a vocês, e vocês me dão o privilégio de estar nele pregando. Isso é uma glória. Anjos gostariam de fazer isto. É o que a Bíblia diz. E a nós foi dado esse privilégio. Mas, além de tudo isto, o único que é digno de abrir esse livro e revelar os mistérios nele contidos é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que disseram a João: não chores, porque eis que um venceu, e ele é digno, e ele abrirá o livro e revelará os mistérios nele contido, o leão de Judá, a raiz de Davi. E diz: e João se virou para ver quem falava com ele, e eis que viu um cordeiro no trono. Essa é a diferença. Jesus luta como um leão, mas ele governa como um cordeiro. E se você quer seguir o estilo de Jesus, lute como um leão, mas na hora de governar, governe como um cordeiro. Governe com a mansidão, governe com a piedade,
governe com a compaixão, governe com a amabilidade, governe com a gentileza de um cordeiro. Mas se você tem que vencer, se você tem que lutar, lute e vença como um leão. Sabe, eu estive na África do Sul pregando algumas vezes. Eu tenho orado a Deus que Deus possa me levar lá mais uma vez para estar pregando. É muito interessante pregar na África do Sul. É interessante pregar na África, que é um lugar completamente diferente da nossa realidade. Se bem que a África do Sul é primeiro mundo. E eu um dia fui ao Kruger Park, um lugar, uma reserva na África do Sul muito famosa. E lá tive a oportunidade de ver os leões. Não apenas de ver os leões, mas de ver os leões em combate. Porque uma série de hienas cercou um grupo de leoas. E o guia nos explicava, eles são inimigos eternos, eles são inimigos mortais. E as leoas ficaram como que acuadas, o grupo era muito grande, e as leoas começavam a rugir de um jeito diferente. Era um rugido gutural, vinha lá de dentro, e ele nos disse, elas estão chamando o macho. E eu disse, e você conhece o macho? Sim, ele é famoso, o nome dele é Fogo que Caminha. Eu adorei isso. Eu disse, é pentecostal esse macho. É um leão pentecostal, meu Deus. Ele tem uma juba completamente vermelha. E realmente na savana africana, ele disse, olha, ele está vindo. E você via algo correndo, mas a juba sobressaindo, e parecia uma chama. E eu disse, aleluia. Olha, essas coisas mexem com a gente. Eu sei que é só emoção, mas mexe com a gente. E ele veio, e o leão, aquele leão parou e arrepiou a juba inteira e rugiu. Meus irmãos, eu já queria falar em línguas. Quando eu vi aquele leão, eu falei, que coisa maravilhosa. E o leão então se posicionou. E as hienas, elas são governadas, ou dirigidas, lideradas por uma matriarca. E é um bicho enorme também. E o leão então levantou a pata, e eles têm umas garras retráteis, e elas saem na hora do ataque, 20 centímetros de navalha. 20 centímetros. Imagine isto. E ele partiu a hiena ao meio. Eu não me controlei. Eu pulei e falei, aleluia! Todo mundo ficou olhando para mim. Eu disse, glória a Deus. Eu imaginei exatamente a cena. Nós, como igreja, muitas vezes acuados, muitas vezes desesperados, porque o ataque é poderoso, são mais poderosos do que nós, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. E nós começamos a clamar, nós começamos a orar, e ele começa a correr. Ele é o fogo que caminha, ele é o fogo que caminha, e ele vem, e ele luta, e ele nos dá a vitória. E a pergunta agora não é o que podem fazer ovelhas no meio de lobos, é o que podem fazer lobos no meio de leões. Sabe o que eles podem fazer? Primeiro, podem ter medo, tremer, apavorados. Eles podem fugir, eles podem se ferir, mas tão certo como vive o Senhor, eles vão perder. Porque nós vamos vencer, porque bendito seja Deus, que sempre, diz a palavra, sempre me conduz em triunfo. Ou seja, nós somos conduzidos em triunfo. A Bíblia diz, e saiu
vencendo e para vencer. Quando você vai à forma grega, há uma maneira diferente de se falar, que é a mesma coisa, que diz, e saiu já tendo vencido e para vencer. Não num processo de vitória, mas já com a vitória. Quando você parte para a luta, você já parte para a vitória. Hoje nós falávamos sobre a multiplicação dos pães de manhã, e Jesus dava graças. Jesus deu graças antes de vencer a batalha, porque Jesus é assim: primeiro ele vence, depois ele luta. Amém? É assim na nossa vida. Deus já nos deu a vitória. Vá à luta, mas a vitória já é tua. Você só precisa lutar, porque a vitória já é tua. Ele já saiu vencendo, e ele saiu para vencer. Porque deixe-me dizer uma coisa sobre um campeão verdadeiro. Nós teremos no Rio de Janeiro, em 2016, as Olimpíadas. Eu sou ex-atleta, eu fui decatleta. Decatleta no atletismo faz 10 provas em 3 dias. É uma coisa que te dá algum condicionamento físico, digamos assim. Eu amo muito esporte, eu vibro com o esporte. Eu consigo vibrar numa corrida de bicicleta. Você acha isso normal? Isso não pode ser normal. Alguém dizer, vai. Já viu o que? É uma coisa louca. Eu gosto de atletismo, fui atleta. E uma coisa eu aprendi: um verdadeiro campeão, ele não está competindo para vencer, ele está competindo para baixar recordes. E se ele é um campeão, de fato, o recorde é dele. E ele está competindo não para vencer os outros, ele está competindo para vencer a ele mesmo. É isso que Deus nos chamou, por isso Deus nos diz de vitória em vitória. Meus irmãos, o maior desafio nosso quanto às nossas vitórias é vencer nossas próprias vitórias. Deus te chamou para ser triunfante, e nisso eu não estou querendo pregar um evangelho triunfalista, e sim realista, de fé. Porque nesse mundo nós passamos por aflições. Jesus não escondeu isso, mas Jesus diz: tenha um bom ânimo. Eu venci, e a cruz nem tinha chegado, e Jesus disse: eu já venci. Você vence antes, meu irmão, como Jesus disse: eu já venci. Eu venci o mundo. O que isso significa? Dizer que você vai lutar com um inimigo já vencido. Sabe, lutar com um inimigo já vencido, já derrotado, já abalado, é muito mais fácil de se obter a vitória, não é verdade? E eu digo a você: Deus não te chamou para ter uma vitória, Deus não te chamou para ser apenas um vencedor, porque quem é vencedor hoje pode se tornar perdedor amanhã. Disse: sejam prudentes, sejam simples. A Bíblia diz que Abraão tomou 318 homens nascidos em sua casa e foi libertar o seu sobrinho. O seu sobrinho estava na mão de reis, de 4 reis que venceram a 5 reis. E mal esses 4 reis comemoraram a vitória sobre os 5 reis, se viram de vencedores em vencidos, porque Abraão foi lá e os derrotou.
com 318 homens nascidos em sua casa, com 318 homens formados ao seu caráter, com 318 homens totalmente fiéis a Abraão, com espadas de fidelidade, como os 300 de Gideão, que disseram: espada pelo Senhor e por Gideão. Você tem que ter o teu Gideão. Você tem o Senhor, mas você também tem que ter o seu Gideão. Aqui nessa igreja se grita: espada pelo Senhor e por Eduardo. Você pode dizer amém a isso? É assim que nós vamos às batalhas, é assim que nós trazemos a vitória. Mas veja a postura de Abraão. Todos comemoravam, Abraão em silêncio. E Deus chegou a Abraão em Gênesis 15 e diz: não temas, Abraão, porque eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. Eu serei o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Ora, antes da batalha, Deus não deu a Abraão espada, mas depois da vitória, deu a Abraão escudo. Não seria o escudo muito mais importante na batalha do que depois da vitória? Porque os maiores perigos não estão na batalha, estão depois da vitória. E é ali que você precisa de uma segurança a mais. Abraão não confiou na sua vitória, ele esperou uma palavra de Deus que garantisse que ninguém e nada lhe roubariam a sua vitória. Quando Deus disse: eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, isso significa: você venceu e ninguém tirará de você a tua vitória. É como Jesus disse sobre Maria: ela escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu não lhe será tomado. Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo de incertezas, mas a nossa vida no reino é de fé, e fé é de certeza, é de convicções, porque fé é a certeza e fé é a convicção. Então você tem certeza inabalável. Em italiano, na Bíblia italiana, diz que a fé é a certeza e a efetividade. Se você vai na palavra grega, ela significa uma convicção efetiva. O que significa isso? Que não tem como não se realizar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Não há como a promessa de Deus não se cumprir na tua vida. É isso que a palavra está dizendo. Se é palavra de Deus, Deus zela pela sua palavra para a cumprir. É Ele quem fará. Mas quando eu vou ao livro de Reis, quando eu olho aquele famoso episódio no final da vida de Eliseu, em que o filho do rei, agora rei, ouve a palavra de Eliseu: fere a terra. E ele lança uma flecha, 2 flechas, 3 flechas. E o profeta se indigna e diz: deveria ter ferido pelo menos 5 vezes. Porque sabe, é que nós não percebemos isso lendo no nosso vernáculo, na nossa língua. Mas em hebraico, quando ele diz fere a terra, ele não está limitando, ele está dizendo, como se fosse uma tradução livre: fere com tudo que você tem. Ou seja, vai com tudo, meu filho. Vai com tudo nessa batalha. Não se poupe em nada. Não poupe munição. Fere a terra com tudo. E ele não feriu com tudo. Ele parou.
Meus irmãos, se Deus te chamou para vencer, vença até o fim. E ali disse o profeta: se tu tivesses ferido a terra pelo menos 5 vezes, então vencerias os teus inimigos até os consumir. Em outra versão diz: até os aniquilar. Meus irmãos, nós somos os aniquiladores. Os aniquiladores. Porque eis como é uma vitória que ninguém pode mais nos roubar. É você vencer, e em cima da sua vitória, vencer de novo, e em cima desta nova vitória, vencer de novo, e novamente vencer, e em cima de todas essas vitórias, vencer de novo. Porque quando você vence assim, de glória em glória e de vitória em vitória, você não apenas vence, você se torna mais que vencedor. Deixe-me dizer o que é mais que vencedor. Em nossa língua, uma palavra que significa mais que vencedor é a palavra invencível. Você não foi chamado para ser somente um vencedor. Eu não estou contra a pregação que nós falávamos do meu xará, pastor Aloysio. Ele prega muito sobre ser vencedor. Esse Aloysio aqui prega sobre ser mais que vencedor. Respeitando tudo que ele prega lá, que nós não discordamos, que somos também vencedores. Mas em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Porém, deixe-me concluir apenas com um pensamento. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E Paulo diz: por amor a ti somos entregues. Ele diz: porém, em todas estas coisas, como eu gosto dessa frase, somos mais que vencedores. E ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. É como se eu estivesse perdendo, esvaindo, e de repente Deus me revigorasse. Há uma cura nas Sagradas Escrituras que exatamente isto aconteceu. A mulher do fluxo de sangue. Ela estava anêmica, fragilizada, 12 anos com uma doença. Essa mulher estava depauperada, suas forças iam, a morte chegava e as forças fugiam. E ela juntou as últimas forças e tocou nos filactérios, nas franjas das vestes de Jesus. E diz: e imediatamente foi curada. Meus irmãos, a Bíblia diz, e Jesus falou: de mim saiu virtude. E a virtude que sai entrou em alguém. Ou seja, essa mulher não apenas estancou o sangramento, essa mulher foi restaurada em todas as suas forças. Porque estancar a hemorragia e não devolver a vitalidade é adiar um pouco a morte. Jesus não faz uma meia obra, ele faz uma obra completa. Não é meia cura, é uma cura total. E ali aquela mulher foi restaurada, ela foi fortalecida, quando já não tinha nenhum vigor, ela foi revigorada. Você está pronto para ser revigorado?
Você está pronto para ser fortalecido? Quando Jerônimo traduziu esse texto do apóstolo Paulo, Jerônimo foi um dos pais da igreja que escreveu a Bíblia em latim, que é conhecida como a Vulgata, do grego para o latim. Ele não encontrou palavra senão uma loucura. Ele diz: em Cristo Jesus sou onipotente, porque posso todas as coisas. Em latim é onipotência. E eu aprendi em teologia que essa é uma das características que não se transfere, mas está dizendo sobre as lutas, não sobre as execuções, sobre as realizações. Eu sou enviado como ovelha para o meio de lobos, mas em todas essas coisas sou mais que vencedor. Ele me fortalece e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso significa dizer que para as lutas você não é um homem, você é Deus. Eu sei, escandaliza, mas explico isso com um texto e nisso termino. Disse o Senhor a Moisés, quando o enviou como um cordeiro para o meio de lobos. Moisés foi para o Egito, foi para Faraó, disse: eu serei o teu Deus e tu serás Deus sobre Faraó. Nas nossas lutas não há como não termos a vitória, porque a nossa luta vê em nós, não a nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu creio no meu espírito que um novo momento está chegando para esse ministério. Eu creio no meu espírito que é o que Deus impressiona o meu ser. E eu tenho a ousadia de dizer que eu profetizo isto no temor e no tremor do Senhor. Não importando quantas lutas já houve, o que Deus fala ao meu coração é que todas as lutas pelas quais vocês passaram foi para capacitá-los a reinar como Deus deseja. O que o Senhor coloca no meu coração é que vocês viveram como Davi viveu na caverna de Adulão, mas que o momento que Deus tem para vocês é um reino. Deus coroará este ministério. Eu não estou falando isso porque estou aqui. Eu sinto no meu ser que uma nova dimensão de bênçãos, uma nova dimensão no fluxo, inclusive, dos recursos desta obra vão chegar. Preparem-se. Porque, meus irmãos, a luta não é o desafio é a vitória. Manter-se como vencedor é que é o nosso desafio. Mas eu sinto verdadeiramente, eu declaro a vocês, que vocês vão se surpreender. Olha, vocês estão dispostos a fazer obra? Estão dispostos a levantar tijolos? Estão dispostos a construir muros? Porque vocês vão fazer obra. Porque Deus vai enviar os recursos
e vai ter muito o que fazer. E se preparem, porque o espaço de hoje será pequeno para o que Deus deseja fazer. Deus fará maravilhas aqui. Eu sinto realmente, há um mover de Deus. E eu estou falando isso, eu não solto essas coisas de qualquer jeito. Deus está preparando algo tremendo. E quando Deus está fazendo isso, é porque vem bênção para todo mundo. Tua família vai ser abençoada, teus negócios serão abençoados, teu trabalho será abençoado. Prepare-se para ser abençoado. E saiba do seguinte, é que você está no lugar certo e na hora certa, e Deus está com a bênção certa para você. Queremos ver nossos amados, queremos ver nossos queridos enchendo essa igreja, e nós vamos ver isso. E vamos ver coisas tremendas Deus fazendo. E pastor Eduardo, prepare-se, porque Deus vai usá-lo para abençoar outros ministérios. Há uma profecia sobre a tua vida, nós nunca falamos sobre isso, mas Deus fala que uma profecia de ir além, como se fosse além das fronteiras. Então, prepare-se, porque Deus vai te levar. Eu não estou dizendo que eu vi malas, e nem estou dizendo que ele vai sair daqui. Eu estou dizendo que ele vai e volta. É ioiô, não se preocupe, não é? Ele vai e volta, ele vai abençoar vidas. Porque, olha, Deus vai fazendo um milagre tão grande aqui, que vocês não vão poder ficar com esse milagre só para vocês. É isso que Deus vai fazer. E se você quer uma bênção especial nessa noite, apenas levante a tua mão para os céus.